Nessa aula, a gente vai aprender agora sobre operadores lógicos. Pelo menos 3 deles que a gente encontra na maioria ou em todas as linguagens de programação, que é o operador AND, o operador OR e o operador NOT. Então, como eles funcionam? Aqui eu vou usar vou até sair aqui, uma ferramenta que vem junto na instalação do Ruby, que é o Ruby interativo, né? Então, eu vou usar ela aqui para a gente poder testar o resultado dessas tabelas verdade. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Deixa eu fazer uma função aqui em Ruby que facilitar eu apagar a tela caso eu precise. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável A, né, e vou passar para ela o valor, por exemplo, verdadeiro. E a variável B, eu vou colocar o valor falso. Esse tipo de informação aqui é um outro tipo de dado, né? Além da string e dos numéricos, eu tenho um tipo chamado booleano. Assim, booleano. O tipo booleano, ele aceita apenas 2 valores. Ou é verdadeiro ou é falso. Não aceita outra informação. Então, para poder entender as tabelas verdade, a gente vai trabalhar com o booleano. Então, observa aqui. Eu estou fazendo aqui, no caso, um exemplo com essas 2 variáveis, A, B, usando o operador AND. Então, o que acontece? Se eu fizer a seguinte pergunta, A AND B, então, se o A é verdadeiro e o B é falso, A AND B, se eu olhar na tabela verdade, verdadeiro no A, falso no B, a resposta tem que dar falso. Resposta falso. Se eu passar o B para verdadeiro, agora eu tenho que o A é verdadeiro e o B é verdadeiro. Se eu pedir para fazer a avaliação de A AND B, os dois sendo verdadeiros, verdadeiro com verdadeiro, a resposta é verdadeiro. Se eu passar o A para falso, então o B é verdadeiro e o A agora é falso. E eu pedi para avaliar essa expressão, A AND B, falso. Então, o A aqui é falso e o B verdadeiro dá falso. Se os dois forem falso, B, passar B para falso, e aí vou testar o outro lado. A AND B, resposta falso, que é esse caso. O A agora é falso, o B é falso, o resultado é falso. Resumindo, toda vez que eu usar o AND, para que eu obtenha um verdadeiro, todas as expressões têm que dar como resultado verdadeiro. Se alguma delas tiver falsa, a resposta vai ser falsa. E como eu utilizo isso? Vamos lá. Vamos criar números agora. Vou criar aqui, ó, N1 igual a 10, N2 é igual a 20 e o N3 é igual a 30. Então, eu tenho esses 3 valores. Quando eu vou utilizar o if, né, que é onde a gente coloca aquela inteligência de avaliação e testes nos nossos programas para que ele possa fazer determinadas tarefas se determinada condição for atendida, eu posso ter o seguinte, por exemplo, vou colocar aqui uma expressão. Se o N1 for maior ou igual ao N2 e o N2 for menor que o N3 e o N3 for maior que o N10, que o N1, aliás, eu quero um resultado. Qual resultado ele vai dar aqui? Então, observe, nós estamos utilizando o operador AND.
Então, utilizando o operador AND para que dê verdadeiro, essa expressão tem que dar verdadeira, essa expressão tem que dar verdadeira e essa expressão tem que dar verdadeira. Se uma delas der falso, o resultado já vai ser falso. Então, vamos observar aqui. N1 é maior ou igual a N2? Se o N1 vale 10 e o N2 vale 20, o N1 não é maior do que o N2. Então, aqui já deu falso. Eu nem preciso avaliar as outras, porque aqui dando falso, a resposta aqui já vai ser falsa. Ó, dá um Enter, ó, resposta, falso. Então, vamos repetir e vou tornar isso aqui verdadeiro agora. O N1 é menor do que o N2. Então, vamos avaliar isso aqui agora, toda a expressão. N1 é menor do que o N2, então se o N1 vale 10 e o N2 vale 20, isso aqui deu verdadeiro. Ótimo, vamos passar para a próxima. N2 é menor do que o N3, N2 vale 20 e o N3 vale 30. Então, isso aqui também é verdadeiro. A próxima. N3 é maior do que o N1, o N3 vale 30 e o N1 vale 10. Então, é verdadeiro também. Então, essas três aqui, nesse caso, são verdadeiras. Então, quando todas são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Então, vamos ver, dar um Enter aqui, para a gente testar se isso aqui é real. Ó, resposta, verdade, true. Vamos mudar aqui a do meio agora. Vamos supor que essa aqui eu queira fazer a alteração. Inverti o sinal. Tornei ela falsa. Resultado, falso. Resumindo, toda vez que eu tiver, então, o operador AND ligando vários operadores relacionais, eu só vou obter verdadeiro se todas as expressões, né, forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, não importa qual delas e não importa quantas eu tenha, eu posso ter aqui 50, 100 expressões sendo avaliadas. Se uma delas for falsa e as outras 99 forem verdadeiras, eu já vou ter como resultado falso. É assim que funciona o operador AND. Algumas linguagens usam AND escrito dessa forma e algumas linguagens usam AND escrito dessa forma. O Ruby, ele entende, se eu não me engano, as duas. Isso, você pode escrever AND dessa forma ou AND dessa forma e vai funcionar. Então, essa é a explicação do operador AND. E onde eu utilizo isso? Geralmente eu utilizo, no caso, eu posso pôr uma expressão dessa, né, num comando if, onde eu só vou executar determinados comandos se tudo isso aqui for verdadeiro. Se isso aqui for falso, os comandos não serão executados. É para isso que a gente está estudando, né, a tabela verdade e esses operadores que a gente vai utilizar nos próximos exemplos. Bom, essa aula é só. Na próxima aula eu vou explicar a tabela verdade do operador OR. Até a próxima.